E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda a mais uma entrevista do FBI Talks. Se você caiu de paraquedas aqui neste canal, deixa eu te explicar. FBI Talks é uma entrevista que as nossas agentes do FBI Clube têm o direito, elas ganham de presente ao fazer parte do FBI Clube. Tá, Gabi, mas agora o que é FBI Clube? O FBI Clube é um clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí, região, onde a gente se encontra presencialmente uma vez por mês para trabalharmos temas como posicionamento, comunicação, vendas, tudo que diz respeito ao nosso desenvolvimento pessoal, profissional e também a construção de networking, mas não aquele networking clichêzão que se vê por aí de entregar e trocar cartões, não. Lá a gente cria conexões de verdade. Por que tudo isso? Porque eu costumo falar que nós somos incríveis no que fazemos. A gente é apaixonada pelo nosso ofício, mas não fomos ensinadas a empreender de verdade. A gente não foi ensinada aquelas habilidades e competências que a gente precisa para realmente ter um negócio. E é tudo isso que a gente trabalha lá dentro do FBI Clube. O FBI Talks é uma entrevista que cada uma das nossas agentes pode fazer para deixar o seu trabalho registrado, para que umas conheçam as outras, tanto lá dentro do clube, quanto fora aqui no YouTube, através de cortes, enfim. E para além disso, eu particularmente sou muito fã de histórias. A cada entrevista que a gente traz aqui, tem uma mulher diferente, com uma história diferente, e mais uma oportunidade de nós, eu como entrevistadora e vocês aí do outro lado assistindo, mais uma oportunidade de aprender com a história dessa pessoa. E hoje eu tô muito feliz de ter pela segunda vez uma agente maravilhosa que se tornou minha grande amiga ao longo desse percurso juntas, que já vai completar 1 ano, por isso ela tá fazendo dobradinho de entrevistas aqui, né? É a dona Letícia Bressan. Lê, faça as honras, por favor. Antes de mais nada, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. A mais uma entrevista. Que bom poder refazer essa entrevista, porque a gente consegue deixar registrada essa evolução, esse caminhar e tudo mais. E eu gostaria que você se apresentasse com suas palavras para a mulherada e talvez o marada que estiver assistindo a gente. Olá, eu sou a Letícia Bressan e eu sou numeróloga. Antes de ser numeróloga, eu sou várias outras coisas que eu vim descobrindo durante meu processo de autoconhecimento. E foi ele que me trouxe até aqui como numeróloga hoje. Numerologia traz uma conexão entre o racional, entre o místico, o espiritual e o nosso processo de autoconhecimento. Então, por ser apaixonada por tudo isso, hoje eu sou uma profissional de numerologia e daqui, acho que 1 mês, completo 3 anos como numeróloga e estou muito feliz de estar aqui novamente, porque é uma honra estar com você e estar nessa jornada com você. Você é minha mentora também, então muito obrigada de novo. Quanta água passou por debaixo dessa pontezinha em 3 anos como numeróloga, né? Nossa, demais, demais. É um processo contínuo, uma aprendizagem contínua. Demais, assim. Essa é uma das coisas, inclusive, que a gente tava falando nos bastidores sobre os temas que a gente quer trazer aqui, sobre o quanto o processo é contínuo, literalmente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer que tem pessoas que talvez já te conheçam assistindo, ou que talvez já saibam o que é a numerologia. E vamos começar por esse gancho, explicando como se fosse para uma criança, para um leigo realmente. O que é a numerologia, Lê? A numerologia é uma interpretação de quem nós somos a partir dos números. Mas a gente não olha o número só, ele por si só. Nós vamos olhar a energia dele, as características, o lado positivo e o lado não tão positivo assim. Na numerologia a gente chama de luz e sombra, e todos os números vão ter isso. Então não vai ter número bom, número ruim, existem os números e a sua energia. O que vai mudar vai ser a nossa forma de interpretar e a nossa forma de viver junto com esses números. Como você falou, tudo é um processo, então eles vão acompanhar a gente durante a nossa vida toda. Com os seus números, a gente faz um mapa numerológico e esse mapa você vai usar para a sua vida toda. Uma parte dele muda conforme os anos vão passando, então anos pessoais mudam, mas o resto fica com você. Ah, então eu sou aquilo, numerologia me determinou aquilo. Não, porque a numerologia ela é uma forma de ver a vida, você tem o seu livre-arbítrio, você pode ou não concordar com isso. E os números, eles vão ter várias características. Então, em um momento da vida você desenvolve mais uma, em outro momento você desenvolve mais outra, em um você está um pouco mais na sombra e precisa se desenvolver ou se agarrar ali alguma das suas partes de luz para continuar a vida. Então, a numerologia ela vai olhar para nós, mas também para o universo. Então, a gente olha para a energia de anos pessoais, para a energia de data. Eu já fiz a energia de número de
data de casamento, data que, meu bebê vai nascer, a gente consegue calcular também. Então, é uma forma de ver a vida. E para mim faz muito sentido, horas iguais, a energia do dia, tudo isso pode ajudar a gente de uma forma ampla. Mas a parte que eu mais gosto sempre de falar e que é o foco do meu trabalho é o autoconhecimento e todo esse processo que a numerologia traz pra gente. Porque ela vira quase que o melhor amigo, sabe? Eu tenho ali o meu mapa, tenho ali o meu conhecimento numerológico, e ele vira um amuleto, vira algo para se apoiar mesmo, para te ajudar, porque traz clareza. E quando a gente tem clareza, as coisas ficam mais fáceis de entender. Não fáceis, tão fáceis assim de passar, mas de entender pelo menos fica. O que já é uma grande É. parte, né? E você vinha falando ali uma palavra, eu tava martelando na minha cabeça, que é a palavra bússola, mas não é aquela bússola padrão que aponta o norte em qualquer lugar que você estiver. É uma bússola específica para você e pro teu mapa, né? Exato. Que aplicada em hoje ou daqui 10 anos, ele vai te dar a mesma base aplicada a situações e momentos diferentes. Então, é sempre o mesmo mapa que vai ser regido em momentos diferentes de cada jornada, é isso, né? Exatamente. Esses dias eu escutei em um podcast falando sobre negócios, um exemplo que é muito bom pra gente falar sobre isso. Então, os números, no meu mapa eu tenho sempre os mesmos números, e na vida os números eles vão se repetindo, se reapresentando para nós. E aí a pessoa pode falar, oxe, como assim? Pra que eu preciso passar por isso de novo? Mas a gente já aprendeu um desafio específico. Depois vem um outro desafio que está conectado àquilo, mas de uma forma diferente. Então, o exemplo era, quando você entra na primeira série, você passa pelos aprendizados da primeira série, você passa por dificuldades, e pode reprovar numa prova, pode pegar ali uma recuperaçãozinha, você tem aquelas dificuldades, mas você terminou. Você graduou a primeira série e vai para a segunda série. Na segunda série, você deixa de ter dificuldades? Não, porque é um novo momento de vida, então existem novos desafios, e você já consegue passar pelas coisas da primeira série com mais facilidade. Mas as coisas da segunda série vão ser novas para você. Então, sendo novas para você, novos desafios, novos aprendizados. Não é a numerologia trazendo um código da vida, uma bússola certeira, como se nada fosse dar errado. A gente vai sempre ter os nossos aprendizados. E esse exemplo ele ficou muito claro para mim e faz muito sentido para isso que a gente pode falar da numerologia. Então, não é fiz a numerologia e a minha vida vai estar perfeita. Fiz a numerologia e agora eu tenho uma jornada a seguir. Com o auxílio da numerologia, eu consigo passar pelos desafios, mas eles ainda vão se apresentar pra gente. Eu vou usar uma palavra que talvez não seja a melhor, mas é como se fosse uma certa previsibilidade, do tipo, você sabe quais são suas tendências, e a partir daquilo você consegue se ponderar melhor em momentos de sombra, ou trazer mais ênfase para momentos que você fala, não, hoje é um dia bom para X. Então, se eu sei que eu tô nesse momento de vida, eu posso me dedicar mais aqui, ou focar minha energia mais aqui, que tende a funcionar mais. É como se fosse uma previsibilidade do que tá acontecendo e o que você tem que tomar mais cuidado ou enfatizar um pouco mais, assim, de um jeito bem basicão. Mas sim, essa explicação faz muito sentido. Eu não gosto muito de usar a palavra previsibilidade, até gosto do cuidado que você tem para falar sobre isso, porque existe todo um preconceito, um pré-julgamento em cima de tudo que é diferente do padrão. Numerologia, ela não é tão do padrão assim, não tá tão inserida na sociedade, não é tão conhecida. Então as pessoas acabam achando que é adivinhação, que é qualquer coisa. Não é isso. É isso que você disse. A previsibilidade de algo. Quer dizer que é marcado, que é cravado, que é aquilo que vai acontecer? Até porque a gente fala de energia. Então, a energia do dia de hoje, por exemplo, a gente tá gravando num dia 26. 26 a gente soma 2 mais 6 vai dar o número 8. A energia de hoje fala sobre a justiça, fala sobre o progresso, fala sobre a organização. Então, quer dizer que só porque é dia 8, eu vou acordar super organizada querendo organizar a casa? Não. Hoje eu tô aqui trabalhando pelo progresso do meu trabalho, por exemplo, vindo aqui no FBA Talks. Então, existe toda essa questão de existe a energia ali, a gente pode sim se encontrar com ela dentro do dia, dentro do ano, dessa previsibilidade. Eu também entendo as minhas tendências para esse dia, por exemplo, mas não é determinado. E cada pessoa vai sentir de um jeito. E como um número tem várias características, cada pessoa pode encontrar uma característica desse número. Então, não tem como a gente falar é isso ou é aquilo. Vai ser muito baseado também na interpretação e na vivência de cada pessoa. Tem isso que você falou agora que acho que é interessante. Uma mesma energia de dia não determina o mesmo comportamento de cada um, porque tem energia da própria pessoa também. Exato. Porque no seu mapa tem
determinados números para aquele ano ou para aquele que vai ter uma combinação para aquele dia. Para outra pessoa pode ser diferente. O mesmo dia 8, combinado a energia dela mesma, é um rolê completamente diferente. A energia do dia 8 vai ser a mesma para todo mundo. Só que a sua forma de encontrar aquele 8 pode ser diferente. Perfeito. Eu lembro muito quando a gente fez na mentoria e você falava sobre o mapa de mundo de cada pessoa. Cada pessoa tem um mapa de mundo, cada pessoa tem um mapa numerológico. Então, baseado nas experiências que essa pessoa já trouxe e também nas características de personalidade dela e no que ela tem pra viver, ela vai entender o número 8 de uma forma diferente. Se ela tá vibrando na sombra, ela vai pegar um 8, ao invés de pegar o progresso, a justiça, a organização, ela pode pegar pra materialização aquela coisa pesada de apego, sabe? Ou pode pegar na ganância, na ambição. Ambição não, né? Porque a ganância é aquela coisa pior. Sim. A ambição é a parte boa. Sim. Mas querer puxar o tapete de alguém, sentir inveja de alguém nesse dia, que pra mim tá sendo de progresso profissional. Pra outras pessoas pode estar sendo de inveja. Então vai depender, tem a ver com o nível evolutivo de cada pessoa também. Nível de consciência, o nível que a pessoa tá, o quanto ela já se desenvolveu. Dentro do mapa a gente consegue colocar tudo ali pra pessoa. Olha, existem todas essas possibilidades. Tudo isso aqui fala sobre você. Aonde você tá? Eu não tenho como saber. Por isso que eu falo, não é determinista. Eu não tô prevendo o futuro da pessoa. Eu tô falando o que ela é. Mas ela que vai ter que se olhar, se entender, se analisar pra ver como as coisas vão caminhar pra ela. Eu particularmente gosto muito da ferramenta e gosto muito da forma como você conduz o trabalho, porque parece muito com a forma como eu gosto de conduzir, por exemplo, as minhas mentorias. E eu acho que, inclusive, casa com uma coisa que é talvez grande parte do meu propósito de vida, que é iluminar o caminho das pessoas e ajudar as pessoas a voltarem a pensar por si próprias. E no seu caso é pensar e sentir por si próprias, porque você sim está dando uma ferramenta, mas essa ferramenta vai ser aliada desta pessoa em uma jornada que só ela vai trilhar. A pessoa pode te contratar como numeróloga, como uma pessoa para ir acompanhando mês a mês, para fazer junto com ela, para dar o direcionamento e tudo mais. A pessoa pode me contratar como mentora e tudo mais, mas a única pessoa que vai trilhar o caminho e entender quais são os próximos desafios que ela vai pegar na segunda série ou na terceira série, assim sucessivamente, são elas. Não tem como a gente passar uma fórmula mágica. E eu acho que justamente é aí que tá a beleza da coisa. É usar essa ferramenta como autodescoberta e autorraciocínio e autovigilância. É o tal do orar e vigiar, né? Assim, aplicado em outra vertente, porque é assim a vida, não tem como, né? O que tem como realmente é a gente usar essas ferramentas para poder facilitar. Olê, pra gente caminhar para uma parte que eu gosto muito de te ouvir falar, eu por mim ficaria assim, tipo, horas e horas ouvindo você contar todo esse conceito. Só para contextualizar para quem tá assistindo aqui, a Lê faz parte do FBI Clube, tá aqui fazendo a entrevista, mas ela também passou pela nossa mentoria MMP, que é a nossa mentoria Minha Marca Pronta, é uma mentoria em grupo que trata realmente a construção da sua narrativa, do seu posicionamento enquanto marca e como traduzir isso tanto no off quanto no online, para que você tenha mais vendas, para que você se posicione melhor, para que seu cliente tenha mais clareza daquilo que você faz e para que você use a linguagem, a comunicação de uma forma em que o teu cliente consiga se identificar com toda essa narrativa, para que você não fique só tendo uma fala técnica lá no seu Instagram ou na sua rede de contato. Imagina ler fazendo conteúdo só falando sobre número e energia e tal, sem trazer uma coisa mais lúdica para que as pessoas do outro lado entendam, poxa, talvez essa ferramenta seja a ferramenta que eu tô precisando, porque estou passando por essa fase que ela tá dizendo aqui e com certeza isso vai me ajudar. De forma resumida, então a Lê passou por essa mentoria e dentro da mentoria, acho que eu vou até passar a palavra para ela para que ela conte um pouco mais sobre isso, ela teve uma epifania onde ela conseguiu traduzir a história de uma personagem fictícia, conduzindo essa personagem por ambientes, por locais que ela trouxe para a narrativa do trabalho dela. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, que talvez, inclusive, te ajude aí do outro lado a se identificar em alguma dessas fases, em algum desses momentos. Bom, eu tenho um lado muito criativo dentro do meu mapa, alguns números que falam sobre a criatividade, a conexão, a intuição, e o que você chamou de epifania, eu chamo de intuição mesmo, como se eu tivesse feito um download celestial. Veio o download, faz todo sentido. Pra mim faz muito sentido. Eu peguei ali, então a gente veio construindo algumas coisas na mentoria, e que teve uma terça-feira de manhã, eu lembro que era uma terça-feira de manhã,
que eu tava tentando ali trabalhar, mas nada funcionava. E aí eu falei, não, eu preciso juntar tudo que eu aprendi na mentoria até agora em um documento só, para as coisas ficarem mais visuais. E fui montando algumas coisas eu sei que de repente parecia uma explosão, assim, no meu cérebro de tudo o que eu via. A minha história dessa narrativa, dessa personagem, ela começa no momento que eu já passei também, de pura dúvida, de exaustão mental, de não saber o que eu estava fazendo, para onde eu ia, eu duvidava de mim, eu só escutava outras pessoas, todo mundo era melhor que eu, era uma comparação horrorosa. E passei por isso, e sei que muitas mulheres passam por isso, porque eu já conversei com muita gente. Graças a Deus tive contato com mulheres de várias classes sociais, de várias idades, pessoas próximas e não tão próximas, que a gente conseguiu trocar um pouco de figurinha para eu entender. Então, eu não passava por aquilo sozinha. É que naquele momento eu passei. Outras pessoas passaram antes, vão passar depois, a gente não sabe. Então, nesse momento de muitas dúvidas e questionamentos, eu chamei de deserto. Então, é o deserto como se fosse o deserto de Jesus mesmo. Em que ele estava lá, sendo atentado pelos demônios, e os demônios internos, né? Aquilo que você olhar para os seus próprios egos, você olhar para dentro e ver que isso aqui tá uma bagunça, eu não sei se tudo que eu sou hoje é uma criação do que o ambiente fez de mim, ou se eu realmente sou isso, se eu gosto disso porque eu realmente gosto, ou porque me ensinaram a gostar disso. Isso veio também em trabalho de terapia, né? Eu fui me entendendo, fui me questionando, e entendi que o momento de deserto é esse, em que você se duvida muito, mas existe ainda uma esperança. E nessa esperança, você começa a absorver energias positivas, a energia do sol, pedir para Deus mesmo uma coisa, algo que você consiga sair dali. E você começa a caminhar. Então, nesse mundo que eu imaginei, existe o deserto, um espaço entre deserto e depois a floresta. Esse espaço entre deserto é como se fosse aquele ambiente que tem... Sabe quando você tá passeando na rua e tem uma rachadura, e no meio dessa rachadura tem um matinho? Ou no meio dessa rachadura tem uma raiz de árvore, porque às vezes nas ruas da cidade, a raiz da árvore, ela quase brota do asfalto, porque ela faz muita força, né? Ela precisa crescer, então ela acaba rachando o asfalto às vezes. Então é isso, é uma terra seca, árida, de muita dúvida, de muita negatividade em alguns momentos, que nasce uma graminha, que nasce uma florzinha. E nessa primeira flor é o ambiente em que eu trago a numerologia. Por quê? A numerologia, ela vem muito como esse melhor amigo. Ela não vai vir como resultado pronto para você. A gente estava falando disso, tudo é um processo. Então, não existe um resultado pronto quando eu te entrego um mapa numerológico com a interpretação. Vai existir um início a partir dali. E eu gosto de chamar de primeira flor porque quando você escuta os áudios, quando você se enxerga na numerologia, você enxerga as suas potencialidades reais. E às vezes você fala, balela isso aqui. Na minha cara. Tá na minha cara, mas às vezes você fica, balela? Não sou eu. Passa 6 meses que você tá se aprofundando em você e você fala, ah é, tava na minha cara. Só que num primeiro momento de muitas dúvidas você nem se enxerga. Então aí vem a numerologia para plantar uma primeira semente, para falar, ó, você é isso aqui. Isso aqui tá dentro de você, isso aqui fala sobre quem você é. A numerologia, a gente não falou antes, mas vem do nome de registro e data de nascimento. É uma coisa sua. Só você. Só você vai ter. Então vem aquela primeira flor que ela começa a desabrochar. Conforme você vai se entendendo, o tempo vai passando, você vai mergulhando cada vez mais em você, se questionando, acertando, errando, chorando muitas vezes. É um momento de redescoberta mesmo. As florezinhas, elas vão crescendo. E de flor em flor, de repente, você se encontra numa floresta. Em um ambiente que você jamais pensou que fosse ser possível nascer tudo aquilo, né? Exato, porque antigamente, no seu eu anterior, era um deserto, era uma terra árida em que caiu uma gota de água e evaporava. E de repente, de pouquinho em pouquinho, você vai se redescobrindo, você vai se entendendo, flores vão nascendo no meio do seu jardim, e esse jardim vira uma floresta. Eu estive na floresta amazônica o ano passado, e eu senti aquela energia. Então, quando a gente se encontra, e a gente não se encontra para nunca mais se perder, a gente se perde de novo. Mas quando a gente se entende um pouco mais, é uma sensação de preenchimento, de gratidão. Eu lembro de, sabe, o peito tá cheio, a gratidão tá aqui. Pô, longe de ser perfeito, longe de tá tudo mil maravilhas, mas eu sou mais eu. Hoje eu entendo que, pelo menos algumas coisas, eu revisitei e vi, não, isso aqui eu não gosto mesmo, não é sobre mim. Não, isso aqui realmente sou eu, é minha essência, eu quero realmente continuar fazendo isso. Então, isso já vai me trazendo um poder pessoal muito maior. E uma vez que você tá nesse ambiente de floresta, que aqui é uma metáfora, mas uma vez que você já se conhece um pouco mais, que você já
gosta da sua companhia, que você já sabe fazer as coisas por você, você se sente preenchida. E por mais que em alguns momentos venham as dificuldades, porque a floresta é isso, né? Florestas são ciclos. Nas florestas do Brasil, a gente vê queimada, a gente vê enchente, existem animais perigosos. A floresta tem os seus perigos por si só. Assim como a nossa vida, que vai ter ciclos e perigos também. Coisas que a gente vai acertar, que a gente vai errar, algumas coisas que acontecem de forma inesperada. Ciclos, né, também em relação a primavera, verão, inverno, outono. Então, tudo a gente vai passar por um ciclo. E estando aí, a gente nunca mais volta para aquele deserto árido e sem vida do começo. A gente vai aprendendo, né? Da primeira para a segunda série. Então, de um ano para o outro, a gente vai aprendendo as coisas. Mas ali a gente já tem mais conexão com quem somos de verdade. Pode ser uma faísca, porque a gente vai ter sempre coisa para melhorar e para aprender. Mas você já vai ter mais de você consigo. E a sua floresta já vai estar mais firme. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai caminhando. Eu falo isso porque eu não acredito em fórmulas prontas. E eu acho que quem vem de fórmula pronta são pessoas que a gente precisa questionar e duvidar. Eu sempre falei para as minhas clientes, se você acha que o que eu tô falando não tem nada a ver, tá tudo bem. Porque não é sobre o que eu tenho para falar para você, é sobre o que você sente no seu coração que é verdade. Eu precisei sentir a verdade no meu coração de vários lugares, muitas vezes, para eu realmente encontrar um caminho. E que daqui a pouco eu posso querer me duvidar de novo. E tá tudo bem. E nesse caso, por exemplo, de uma cliente duvidando, entre aspas, do que você tá falando, minha cabeça é muito filme, né? Pensando. É como se você estivesse colocando ela de frente para um espelho que reflete tudo que ela tem potência de ser, mas que ela realmente pode não estar enxergando. Porque tem essa questão da construção da autoimagem, né? Você imagina, por exemplo, como é a autoimagem de uma pessoa que se vê no deserto hoje. Versus a autoimagem de uma pessoa que começou a enxergar a primeira flor e talvez perceba que pode ter uma potência. E aí, por fim, a autoimagem de uma pessoa que, ela passou por tudo aquilo e se viu dentro de uma floresta. Essa autoconfiança, essa potência de si e esse espelho vai se limpando. Talvez realmente ela não enxergue esta versão, porque é impossível construir essa versão de si mesma estando onde ela está, teoricamente, nesse ambiente que ela está vivendo, né? Sim. Eu acho muito foda toda essa conversa, porque tudo isso que você está falando é um espelho metafórico da realidade. E vai funcionar para cada pessoa de um jeito diferente. Cada pessoa vai viver uma floresta diferente. Tem gente que vai ser a floresta tropical aqui. eu gosto muito de assistir Largados e Pelados, né? Enquanto ela vai falando ela vai falando da floresta, vem vários cenários de floresta. Tem a floresta, que é a tropical, daí tem não sei o que lá da Indonésia, aí tem a África, são vários cenários naturais com seus desafios e belezas. E assim é a vida. Sim, quando a gente encontra pessoas diferentes, elas vão estar em florestas ou desertos ou primeira flor completamente diferentes. Mas eu achei fenomenal, assim, quando você trouxe essa ideia, todas as pecinhas se encaixam e realmente a numerologia como aliado, como melhor amigo nesse processo todo. Olê, e pra gente ir pra uma parte, assim, teoricamente prática, ok, a gente sabe que é um mapa, que é uma sequência de áudios que essa pessoa vai responder, que seria a leitura desse mapa, que vai ter ali um overview, uma fotografia geral de suas potências, suas forças, suas fraquezas, seu momento e tudo mais. Mas na prática, como que você usa e como que as pessoas podem usar a numerologia? Beleza, já tenho o meu mapa e tô passando por um desafio. Como que é a utilização disso no dia a dia? Eu gosto muito de utilizar a numerologia no dia a dia pela energia dos dias. Eu acho que se a gente vai entendendo a energia dos dias, a gente vai percebendo como a gente age dentro de cada um dos números. E assim fica mais fácil de você entender os números do seu mapa. E a gente tem 30 dias no mês, mas energias de dias a gente tem de 1 a 9, 11 e e 22. Tá. Exato. Tá bom, então, já tive várias aulas de numerologia. São esses números. Tá, então eles vão se repetir dentro de um mesmo ciclo. Exato, eles vão se repetir, como eu disse, né? Da primeira para a segunda série, a gente sempre tem coisas para aprender, não adianta falar, gabaritei esse. Vai, calma, querida, calma que as coisas estão acontecendo. Eu gosto sempre de falar isso porque é uma forma mais prática da gente se perceber. Se a gente faz uma análise de como foi o nosso dia em tal energia, a gente consegue ver como a gente agiu. Dessa forma, também fica mais fácil de entender a energia dos números. Para entender a numerologia, a gente só precisa entender a energia dos números. O resto é resto. Tá. Porque o resto ele vai ficar muito mais fácil de entender. Porque os números de 1 a 9, 11 e 22, eles têm as mesmas características independente de onde ele vai estar.
A diferença é como a gente vai interpretar. Mas as características são as mesmas. Dá pra fazer um compilado agora, rápido? Tipo, Ok. 1, tal coisa. Ah. 2, tal coisa. Bom, rápido então. Rápido. Muita coisa. Tipo, um resuminho de cada uma. Tá, o número 1, ele começa. Então, o número 1, início, aquela pessoa que abre caminhos. E quando a gente fala de energia de dia, é energia para empreender, para ter a criatividade também, início de alguma coisa nova. Número 2, ele vem parceiro do número 1. Então, parcerias, combinar alguma coisa com alguém, então estar junto com outras pessoas, estar junto com a pessoa que você gosta também, seja um marido, uma amiga, estar junto. Parceria tá muito conectado e também muito conectado ao amor, à diplomacia ali. Número 3 é o número da expansão, da criação, da fertilidade, então é um número que fala sobre o artístico, sobre o belo. Número 4 fala sobre o trabalho. Geralmente são pessoas que têm um ímpeto pro trabalho, assim, muito forte, acabam se tornando, às vezes, usando o trabalho como escape, muitas vezes, mas para a energia de dia fala muito sobre a organização das minhas planilhas, a organização da minha rotina, usar a disciplina para fazer aquilo que eu preciso fazer. Acho que me falta esse número aí. Ai, o meu também. Número 5. Número 5 são mudanças, transformações. Então, não é à toa que maio a gente quer mudar a casa inteira. E geralmente eu falo, quer mudar alguma coisa? Muda um sofá de lugar. Você vai ver como isso vai te fazer bem internamente. Porque a gente fica, às vezes, buscando uma mudança muito... Mas, mudou um sofá de lugar, você fala, nossa, uma nova perspectiva. Então, as mudanças são muito interessantes pro número 5. Número 6 é o número da família. Então, o número da família traz o respeito, traz o amor, traz a conexão. Pessoas que têm o número 6 são pessoas muito amorosas, que valorizam muito a família. E o dia de número 6 é o dia para você resolver as suas pendências familiares, por exemplo. Falo também sobre o amor interno. Número 7, número de introspecção. Não é à toa que em julho nós estávamos mais na nossa caverninha interior. Vai ter gente que vai falar, imagina, não fiquei. Para pensar. Você não precisa ter ficado o mês inteiro na sua casa. Mas você vai ter menos vontade de compartilhar as coisas nas redes sociais, por exemplo. Julho foi um mês pra mim. Pra mim também. Foi engraçado que eu me propus a fazer o contrário em julho. Foi um pátia desafio, que foi o mês lá de eu fazer as lives e não sei o que e tal. Foi legal, mas Desgastou. não... Desgastante. Mais do que o comum, do que é natural pra mim. Tanto as lives quanto os conteúdos no geral. E no backstage foi um mês tipo de luta interna, assim. De eu entender o que precisava ser feito e fazer e tal. Foi bem introspectivo mesmo. É, porque ele pede uma Engraçado, conexão. de julho é meu mês, né? Ele pede uma conexão interna, ele pede para que você olhe para dentro, porque é olhando para dentro que você recalcula a rota, que você organiza a casa e depois você vai para o mundo. Então, pessoas que têm esse número são pessoas que gostam de ficar sozinhas ou que precisam ficar sozinha para conseguir se reequilibrar, e o mês com essa energia vai trazer isso para nós de formas diferentes, mas vai ter essa coisa mais de reclusão. O número 8 vai falar, a galera conhece muito o 8 pelo dinheiro, né? Ai, fiquei sabendo que o 8 é o número do dinheiro, eu vou colocar todos os meus preços que somam 8 no final. Calma, respira. Vamos com calma. Sim, ele é o número do dinheiro, mas ele também é o número da justiça. Então, você vai ganhar o dinheiro justo... Tomem cuidado! Justo de acordo lindo. com o seu trabalho. Sim. Isso é muito importante de ser falado, porque o 8, ele é muito o número material do dinheiro, mas ele tá conectado à justiça divina. Perfeito. Ele tá Faz todo conectado ao sentido. equilíbrio. Então, não existe só o plano material ou só o plano espiritual. Ambos precisam andar juntos para que as coisas fluam. Pessoas que têm esse número são pessoas que querem dominar o mundo, que querem ser ricas, que querem ser prósperas, sabe? Que tem aquela vontade de ter as coisas. Tem gente que ostenta, mas tem gente que realmente sente essa prosperidade, essa gratidão nas coisas de uma forma geral. Número 9 é um número muito conectado com a espiritualidade. É um número que fala sobre empatia, sobre o universalismo. Então, são pessoas que geralmente não têm preconceito com nada. Elas aceitam o todo como é. Elas se doem pela dor dos outros, elas querem ouvir, elas querem abraçar, querem acolher. E também é o número de finalização. Então, setembro é um mês que fala sobre finalização de ciclos. Tem gente que fica louca, ai meu Deus, o meu casamento. Calma, respira. Se o seu casamento tá tudo bem, por que seu... Que foi que você plantou, que foi? né? Então... Exato, então calma. Fala sobre finalização, mas às vezes é uma finalização de um hábito ruim, é a finalização de uma parceria que já não estava mais nada a ver. Geralmente vai finalizar aquilo, geralmente não. Vai finalizar aquilo que já vem trazendo a propensão de. Se não, não vai finalizar. Vida que segue, tá tudo certo. O número 11 também é um número muito conectado com a espiritualidade. A gente considera ele por conta de ser, né, ele 2 vezes, então é um número especial, é um número que
traz uma inteligência, uma intuição muito grande. Então, dias com essa energia vão te deixar mais intuitivas. E pessoas que têm essa energia são pessoas que também são muito intuitivas, mas acabam sendo aquelas recicladoras de energia do ambiente. Você tá comigo, você fala, nossa, olha, delícia ficar com você. E eu falo, sei. Por quê? Eu, que tenho 11, tô aqui reciclando a sua energia. É como se fosse um poder interno mesmo. Essa pessoa, ela faz isso naturalmente. E o número 22 é um número de sabedoria, de genialidade, de força, de vigor, mas que, por outro lado, pode trazer um medo, pode trazer a paralisação. Uma pessoa que tem, se for na pessoa, né, tem tudo pra dar certo, mas que se boicota muito fácil. Tentei ser sucinta. Tinha muito mais coisa pra falar. Jéssica, tem alguma coisa desse 22 aí? Brincadeira. Nossa, não, foi muito legal. Muito legal saber um overview dos números e conseguir entender disso no dia a dia. Na prática, como você faz isso? Eu olho sempre a energia dos dias, mas de verdade... É muito natural pra você hoje também, né? Sim, hoje pra mim já é mais natural, como eu já sei as características dos números, fica mais fácil. Mas eu de verdade, desde o começo, não fiquei tão bitolada nisso. Por É que é muito normal no começo a gente ficar, né? Muito, a gente quer pautar nossa vida nos conhecimentos da numerologia. Então, nossa, hoje é dia de quê? Só vou marcar o compromisso se for pra isso, senão vai dar tudo errado. Teve uma pessoa uma vez, não sei se eu já te contei isso, ela acabou que ela não fechou até hoje o FBI Clube, mas no dia que ela foi, ela se encantou. Ela se encantou e ela falou, olha, só não vou fechar hoje porque eu faço minhas coisas tudo de acordo com a numerologia. Hoje não é dia. Eu falei, então tá bom. Mas também nunca mais voltou na vida. Pois é, ficou esperando o dia favorável e aí perdeu uma oportunidade de estar no FBI. Então. Olha só, eu não gosto dessa coisa de estar numa caixa, de estar presa, então eu só vou fazer baseado naquele dia. É claro, se vou marcar algo importante. Deixa eu ver a energia do dia aqui. Agora também caiu fora do dia favorável. E outra tudo também. bem. O fato de você fazer algo importante fora do dia que seria favorável para aquilo, talvez te traga outro desafio que seja importante para a sua jornada. Desde que você saiba disso, né? Desde que você tenha isso na cabeça. E é assim que eu vivo a vida. É que eu acho que pra mim, tipo, tudo Pra vai mim ser também. bom. Tipo assim, eu passei por uma merda agora, é óbvio que vai ser uma merda agora. Sim. Tipo, tem várias coisas que estão acontecendo agora, tem várias coisas que aconteceram no passado, que daí aconteceu lá na época, era uma merda. Hoje eu conto dando risada e já tirei o aprendizado. E eu sei que vai acontecer isso daqui 3 meses, 4, 1 ano, 2 do que tá acontecendo agora, entendeu? Sim. Então, eu acho que é uma crença muito favorável de eu ter, porque me facilita com tudo. Facilita eu preciso sofrer agora? Preciso, sofre, então tá bom. Porque, tipo, amanhã vai passar e eu vou aprender alguma coisa com isso. E é legal porque tem uma frase em investimentos que fala garantia de lucro do passado não garante lucro no futuro. É tipo isso. Nada garante que eu passei lindamente por um problema, que esse mesmo problema não vai acontecer daqui pra frente, eu vou me lascar toda. Então, quer dizer, o fato de a gente não ter garantia me ajuda a fortalecer ainda mais essa crença de que tudo que tem que acontecer vai acontecer. Exatamente. E a gente vai passar, né? Exatamente. Então, eu gosto de usar a numerologia muito mais pra entender o que aconteceu. Então, a energia do dia era tal, final do dia, por exemplo, a energia do dia era tal. O que eu passei? O que baseado nessa energia, nessas características, eu posso aprender ou que eu deixei de aprender? Boa, você falou de uma coisa que daí na hora que você estava falando eu lembrei e depois esqueci de novo, mas puxando esse fio da meada, você tem o número planner, né? O número planner, agora você falando, me faz todo sentido. Ajuda você a mapear os teus comportamentos naquele dia, então as suas tendências, para que quando o dia se repetir, você entender as suas próprias tendências. Então, meio que te traz uma base de comparação do jeito certo, que é uma base de comparação com os seus próprios comportamentos, né? É como Sim. se fosse um diário, literalmente, que vai te dar, tipo, as suas tendências de como você vai agir ou não. Sim, o número planner, na verdade, ele foi criado por uma deficiência, assim, minha, uma lacuna, assim, de organização minha mesmo, pessoal. Mas ela pode ser usada de várias formas. Tanto para uma organização, um planner normal, quanto realmente um diário em que você consegue se comparar. Essa é a parte legal de você pôr tudo num lugar só, é que você consegue voltar e se comparar. E ali já tem a energia de todos os meses. Então fica mais fácil de você, do que ter que vir falar comigo e perguntar isso aqui. Pô, olha a energia dos meses aqui, olha como eu agi, olha Você vai como eu ajustando seu próprio mapa, né? Exato. Assim, complementando. Complementando e reforçando as suas qualidades, reforçando aquilo que você quer continuar levando, aquilo que já não faz mais sentido, porque você tem ali pra ver. Quando você tira do mental, fica muito mais fácil pra você visualizar, né? E é uma das formas que eu uso a numerologia é olhando pro dia, qual foi a energia, então como eu usei. O número planner ajuda muito, entender se os meus números, antes de saber todas as características de cada um deles, é par ou é ímpar? Eu tenho mais par ou eu tenho mais ímpar? Número ímpar faz a gente ser um pouco mais calmo, número par faz a gente ter
não ser um pouco mais calma, mas é uma energia um pouco mais lenta. Calma muitas vezes, mas às vezes é meio lenta, meio travada. E o número ímpar agita muito. Então, quais O são... número ímpar é mais lento e o número par é mais Não. agitado, é isso? Ímpar Não. é agitado. Ímpar? Ímpar é agitado, É. par é mais tranquilo. Ah, tá. Eu entendi o oposto. É assim. E aí, como por exemplo, nossa personalidade, que são os números que fazem quem somos, ela pode ser vários números ímpares ou vários pares ou uma mescla de cada um, entender essas potências ajuda muito a gente a falar, beleza, o que eu posso fazer para equilibrar os meus dias? Por exemplo, eu posso ir fazer uma aula de luta, eu posso ir fazer uma academia, eu posso ir fazer uma aula de desenho, porque eu tenho dons artísticos. Entender o mapa não só pelos números e só pelo mental, mas trazer ele para a vivência mesmo de todos os dias. Eu ia falar isso. Tem uma coisa que é importante aqui, uma palavra que você repete bastante, que é fazer. Tudo vai te trazer algo que você precisa ter uma ação em cima. Não basta você saber, por exemplo, né? Existe uma lacuna imensa entre o saber e a transformação. Que tá exatamente no fazer. O que você vai fazer com aquilo. Exato. E quando a gente fala de fazer, é fazer uma microtarefa, às vezes. Uhum. Não é fazer, nossa, uma mudança grandiosa. É o exemplo do sofá, por exemplo, né? Então... Exatamente, porque as pessoas acham que vai ser algo muito assim. Fiz meu mapa, vou ganhar na Mega Sena. Fiz meu mapa, amanhã meu dia muda. Ah, me sugeriu uma mudança na assinatura. Pô, vou lá mudar a assinatura, vou ganhar um carro. Respira. Porque às vezes... Gata, em que plano você tá vivendo? Tipo... Às vezes eu olho para as pessoas mais próximas e eu falo, para de ser louca. Pelo amor de Deus, para de ser doida. Porque a vida, a gente tem que olhar para a realidade. Não é uma magia. É a sua força, é a sua vontade em cima daquilo. E isso é muito importante, porque senão a gente se perde. E a gente vive numa ilusão e é óbvio que ela vai ser frustrada. Então, o que você vai fazer? Você precisa fazer tudo de uma vez? Nossa, eu tenho vários pontinhos para melhorar. Fazer todos de uma vez? Não, o que dá para você fazer hoje? Ah, eu tenho um número espiritual, preciso desenvolver a minha conexão com a espiritualidade. O que eu posso fazer? Meditar 2 minutos? Preciso meditar 1 hora? Cabe 2 minutos no seu dia? Cabe. Ah, tenho muitos números ímpares. Atividade física ajuda muito. Preciso fazer todos os esportes? Preciso fazer uma luta? Não, dá pra ir caminhar na rua. E tá tudo bem. É fazer um pouquinho, sabe? Porque assim que você coloca os seus números no seu dia a dia, não é com nenhuma mágica, nenhum código, nada. Eu fico me pensando como é que vai ser, tipo, daqui pra frente, assim, tipo, tudo que a gente fala, tudo que eu falo, tudo que você fala e várias outras pessoas que eu sigo e conheço, que vão por esse caminho do tipo, calma, é um passinho por vez, a gente tá nadando contra a maré, né? A gente nada contra a maré, porque a maré é o que hoje em dia? A internet, que é tipo, nem sei qual é a velocidade, é muito rápido. São as pessoas cada vez mais imediatistas, são as promessas, como a gente vinha falando, cada vez mais, algumas vezes até absurda com relação à velocidade, lucro e felicidade, tudo muito exorbitante, fora da realidade. Então, é saber que tanto eu quanto você e essas outras pessoas, talvez, que a gente admire, tá lutando essa batalha de desacelerar pessoas que rumam por um caminho, talvez, de mais aceleração e que o processo nunca vai ser essa Coca-Cola toda, sabe? Essa coisa rápida, essa coisa veloz e a gente vai voltar ainda, eu tenho essa crença muito pessoal, que a gente vai voltar um dia ainda pra base. Esse acelero todo, em algum momento, vai pedir que a gente volte pros primórdios, sabe? E eu acho que quem tem nesse meio de caminho o discernimento de que é um passinho por vez e que em alguns momentos as coisas vão desencadear mais rápido e outras elas vão ficar paradas e outras você vai ter que mudar de rumo, enfim, quem desenvolveu essa flexibilidade, essa maleabilidade, vai se dar melhor no jogo do futuro, imagino eu, apesar de ele parecer que sabe? Tipo, estalou o dedo, aconteceu, né? Então, acho que a gente, né, ter essa consciência de que a gente vai plantar sementinhas na cabeça das pessoas e que essas sementinhas vão ser mais vagarosas, talvez, de germinar do que essas outras que elas estão pegando por aí, mas que talvez elas sejam mais profundas, que talvez um dia lá na frente alguém lembre de alguma coisa que você falou e tipo, putz, bem que a Lê me disse que era um processo contínuo e que talvez eu fosse voltar para esse lugar de novo, né? Eu acho triste a ansiedade que a gente vive, a agitação que a gente vive. Tem dia que eu tô em algum lugar assim, eu só fecho o olho, porque é tanto estímulo visual que cansa. E não que a minha cabeça seja um mar de rosas. Às vezes ela é muito agitada, porque eu tenho muitos números ímpares do meu mapa. Então eu sou uma formação de muita agitação. E o mental tá muito agitado às vezes. Mas ter a consciência de tudo isso que você disse ajuda muito a... Beleza, tá um caos aqui, mas eu sei que a vida
tranquila é melhor, eu me sinto melhor quando eu tô na paz, eu me sinto melhor quando eu tô conectada com a natureza. Então, ter sempre coisas que vão te relembrando isso. Eu acho que o relembrar é uma ferramenta, assim, maravilhosa. Vai ter um dia que você vai viver no piloto automático, que você vai fazer tudo o que você tem pra fazer, você vai chegar no final do dia super estressado, mas você consegue, no final do dia, relembrar alguma coisa. Que seja uma oração, que seja algo que o seu mapa disse sobre você, que seja algum hobby que você gostava de fazer antes. É por isso que eu gosto do mapa e eu falo tanto dele estar com a gente sempre. Porque você pode Fácil voltar acesso. nele e relembrar aquilo que a gente conversou, relembrar aquilo que você é de verdade. E não só estar buscando coisas o tempo todo. A gente busca muito, né? Aqui não me deu a resposta que eu quero, então eu quero mais, 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 mais. E chega uma hora que a cabeça tá demais, os estímulos visuais estão demais, a gente cansa. E essa canseira mental, canseira visual que a gente acaba tendo é muito prejudicial para nós mesmos, porque aí é uma comparação, aí a gente volta pro deserto. Ixi, esse rolê todo, né? E esse rolê todo de novo. E a gente não quer, né? Eu sinto que eu tô aqui para evoluir e eu não quero ficar patinando na mesma coisa. E eu acho que mais do que isso, perder tudo que tá acontecendo ao seu redor por conta dessa agitação, né? É. Tem tanta coisa boa acontecendo, eu acho que eu me sinto da mesma forma que você com relação a, por exemplo, a ansiedade, a velocidade e tudo mais. E esse relembrar que você falou faz todo sentido, até porque eu comentei que mês passado foi um mês introspectivo e esse mês tem sido um mês muito ansioso pra mim. Como eu não me sentia há muito tempo em termos de, tipo, ansiar pelo futuro, com medo do futuro e essa insegurança e ao mesmo tempo falar, não, pera, você já passou por isso ano passado, ano retrasado e tem ferramenta pra lidar com isso, mas o seu físico te trazer outras respostas, então eu acho que o parar e voltar pra si, para suas próprias referências do que já aconteceu, pausar esse mundo externo, acho que é um excelente caminho. Lê, antes que a gente fique aqui até amanhã conversando, queria que você primeiro falasse para as pessoas sobre o seu trabalho, né? Como que elas conseguem entrar em contato com você, qual é exatamente o seu serviço, como elas contratam isso, e depois eu quero pedir o conselho final. Bom, queridas, maravilhosas, anjas de luz, eu sou numeróloga, como eu disse para vocês, e o meu atendimento, ele é feito de forma online, porque eu acredito que você precisa desse material com você por muito tempo. Então, uma conversa como a gente teve aqui agora, você vai adquirir os conhecimentos baseados no que você está vivendo agora. E daqui a um tempo, você vai viver outras coisas, então por isso que é importante de você ter ali algo para voltar, algo para você se relembrar, como eu acabei de dizer. Então, no meu atendimento, você recebe o seu mapa numerológico, um material que você pode imprimir, ter para você para sempre, colocar em todos os arquivos que você quiser, e também recebe a interpretação disso. E depois, claro, a gente conversa muito sobre isso, depois que você tem esse contato com o seu mapa. Para falar comigo, eu tenho as minhas redes sociais, tanto Instagram como TikTok, é LB Letícia Bressan. Lá também tem o link pro meu WhatsApp, e também podem me chamar aonde quiser, manda um sinal de fumaça que a gente conversa. Ela capta. Eu capto de longe. Como sempre, vai estar por aqui na descrição, junto com os nossos contatos, todos os contatos da Lê, uma breve apresentação de quem ela é. Então, fiquem tranquilas que falta de acesso não teremos aqui, tá? Pra gente finalizar, imagina não, né? Sabendo que toda essa galera que tá assistindo a gente aqui, a grande maioria são mulheres, empreendedoras, empresárias, ou então pessoinhas nesse deserto, ou na primeira flor, ou em algum momento de sua floresta. Qual conselho você daria para essa mulher que talvez esteja se questionando demais, seja no empreendedorismo ou em qualquer outra fase da vida? O meu conselho para vocês é que vocês se enxerguem, que vocês se olhem de verdade. Eu já duvidei muito de mim também. E claro que ainda tenho as minhocas na cabeça que aparecem de vez em quando. Mas a potência de ser quem se é de verdade, aceitando os seus defeitos e as suas qualidades, te faz ser a pessoa incrível que você é, a pessoa da hora que você é. Então, seja você, independente de quem você é, independente de onde você estiver, coloque esse sorriso no rosto, carrega mesmo as suas mochilas de tipo, sou isso aqui, talvez eu queira melhorar, sou tal coisa e sou mesmo. Seja você. E se conheça, para que você realmente saiba quem você é e se conecte com esse poder. Nossa, faz todo sentido. Assina embaixo, não tenho nada para complementar, porque a autenticidade, o poder de assumir quem a gente é, toda essa autenticidade é realmente, assim, imensurável, faz toda a diferença na nossa jornada, pessoal, profissional,
nos relacionamentos, enfim. Lê, obrigada pela troca. Foi ótimo, até ia te perguntar se você tem algum 11 aí no seu mapa, porque me deu uma recarregada de bateria aqui. Não sei como ela vai se sentir depois, tá? Não sei, mas Eu tenho. me recarregou minha bateria aqui. Muito obrigada por isso, inclusive. Maravilhosa, um beijo pela troca. Muito obrigada. Um beijo pela troca, não? Eu falei, muito obrigada pela troca, um beijo. Tô até confusa nesse final, vocês entenderam, né? Gente, deixa a Lê se despedir, eu já dou meu recado final. Vai lá, Lê. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Mais uma vez, eu estou aqui falando de outras coisas agora, mas ainda falando sobre aquilo que brilha os meus olhos e estou aqui por vocês. Um super beijo. Fiquei lesadinha nesse final aqui, de tanto que fiquei melhor. Mas basicamente, ó, vocês sabem que essa é mais uma entrevista do nosso FBI Talks aqui no canal. Se você chegou por acaso, clica no botãozinho se inscrever, assista a entrevista da Lê, essa, e a gente vai deixar linkado aqui também anterior para você poder assistir, mas além dela tem várias outras, e se você é de Jundiaí região e quer conhecer presencialmente esse tal de FBI Clube, que todo mundo vem aqui e fala, né? Só venha. É só chamar a gente no link que vai estar aqui embaixo também, do WhatsApp, eu ou a Laura vamos te receber com o maior prazer, e vai ser uma honra tê-la com a gente no próximo encontro. Enquanto isso, até a nossa próxima entrevista. Um beijo, tchau!